Olá, muito bom ter você aqui conosco no Conexão com André Rummel e estamos trabalhando nessa semana a série sobre questões tributárias e para isso estou aqui com um grande especialista, o contador Germano Coelho. Muito obrigado por você estar transbordando esse conhecimento que Deus tem depositado na sua vida, aqui nas nossas vidas e também em quem está nos assistindo aqui no programa. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Vamos lá. Bom, tenho mais uma pergunta aqui, ela é grande, mas eu creio que você vai conseguir sintetizar para poder explicá-la melhor, né? Quais são os principais desafios enfrentados pelas empresas brasileiras em relação à carga tributária? A gente sabe que a carga tributária é pesada. Exato. E como o conhecimento especializado na contabilidade e no direito tributário pode ajudar a superar essas questões? Devido à complexidade, né, da Isso. legislação tributária. Que a Então, reforma tem muitas- promete que vai vai simplificar, né? promete. É verdade, eu estou gostando um pouco. Muitos itens na reforma são positivos. São assustadoras no começo, mas São, depois quando a gente aham. começa a estudar, parece que vem melhorias por aí também, né? Preocupa um pouquinho porque a gente não tem ainda, não sabe o percentual que vai ser os IVAs, né, que é o IVA dual, mas, eu tô gostando bastante, tem umas coisas positivas ali, com relação, por exemplo, que hoje a complexidade faz com que muitos impostos, o cálculo seja feito por dentro. E na reforma tributária isso vai acabar. Não vai existir mais o cálculo do imposto por dentro, que o imposto incide sobre o próprio imposto. Isso nas leis estaduais, dos Ele vai ICMS, fazendo uma então, assim, cascata, né? vai fazendo cascata e ele incide sobre ele mesmo. Então, primeiro você tem que, por exemplo, se o imposto é 19% o ICMS aqui no Paraná atualmente, que agora dia 18 de março vai mudar para 19,5%, você, no momento de se precificar, você tem que, se é 19 atualmente, você tem que dividir por 0,81 para você chegar na base de cálculo, né? Então, se é 100, ele já vai elevar Ou para seja, tirar 19. naturalmente é complexo. Naturalmente já é complexo. Então, essa é um dos fatores que as empresas precisam conhecer bem essa parte tributária aí, porque isso pode impactar muito nos negócios, né? A verdade é que não é qualquer contador também que resolve essa parada, né, Germano? Não, Infelizmente, né? infelizmente. É Tem mais ou isso. menos como ir no médico, né? Você Aham. tem uma dor de cabeça simples, você vai num clínico geral e dependendo daquela continuidade, você vai Exato. precisar, De um talvez, especialista. de um neuro, Um neuro. um profissional um pouco mais Aham. habilitado para aquela questão. Assim. Assim é na Assim contabilidade também, acontece na né? nossa profissão também, na profissão do contador também. E o empresário ele precisa estar diligentemente procurando essas informações, porque a regra tributária ela muda com Ela muita muda. frequência, né? Muda. A legislação tributária ela não muda, né? O CTN, o Código Tributário Aham, Nacional, ele não muda, sim. mas o que vai mudando na verdade é o impacto e a forma como ele é Vai mudando. conduzido, né? Aham. E vai Muda as mudando leis, bastante, vai né? mudando. No setor de transportes, por exemplo, nós tivemos um impacto, uma mudança significativa o ano passado, que se alguém não estava ali antenado, ligado, estudando, né, mantendo a rotina de estudo, deixa despercebido e deixa de tomar créditos importantíssimos nesse setor aí. E é terrível isso que você está falando, porque, por exemplo, em algumas perícias que eu faço, eu vejo nas questões financeiras, por exemplo, um descaso muito grande do empresário com o tipo de enquadramento, que daí vai derivar num problema maior, que vai virar uma dívida ativa, e às vezes a empresa quebra por causa disso, né? Porque não consegue um refis na época certa, e ele não consegue se habilitar novamente num determinado tipo de programa, e daí ele começa a ser menos competitivo no dia a dia, né? Exato. E a questão tributária define realmente essa questão da competitividade, né? Define, sem dúvida. Até mesmo, né, até para uma recuperação judicial, é preciso, o primeiro ponto que a justiça vai olhar é para a contabilidade, para ver como é que está o grau de qualidade da Aliás, diga-se de passagem, em qualquer cenário judicial que você enfrente, se a contabilidade não estiver muito bem ali informada, você tem dificuldades grandes. E essas dificuldades podem se transformar num abacaxi enorme, porque se a contabilidade não estiver sendo feita de forma adequada, você pode inclusive ser responsabilizado criminalmente, né? O Exato. administrador pode ser Sim. responsabilizado criminalmente. E é interessante que eu escuto às vezes de alguns empresários assim, ué, mas como eu não estou fazendo nada de errado? Mas aí você vai olhar, a questão contábil, ela está contando uma história completamente diferente. Diferente da realidade. Sim. Isso é interessante. E existe instrumentos, Germano, para superar isso? Como é que você avalia isso como especialista? É a proximidade mesmo. O empresário está mais próximo do contador e o contador, a contabilidade mais próxima do cliente,
para estarem analisando realmente os números com frequência. O empresário dá essa importância, porque às vezes ele considera, eu vou puxar um pouquinho o peixe para a nossa sardinha aqui da contabilidade, ele considera apenas o contador como um custo, né? Um mal necessário que ele tenha para cumprir as obrigações legais. Mas não, o contador pode ser um aliado da empresa, do empresário, para a questão de avaliação de desempenho, para saber como é que a empresa anda, como é que andam os resultados da empresa, se ela está dando lucro, o que pode melhorar, alguns gastos ali que estão muito altos. Tudo isso a contabilidade tem ferramentas para fornecer, para melhorar isso para o empresário poder ir ajustando, porque ser empresário no nosso país é um desafio muito grande. E o empresário ele precisa ter, muitas vezes, né, começa pequeno ali, ele tem muitas engrenagens para ele ajustar, para ele ir regulando. Né? Muitas vezes ele tem que bater o escanteio e ir lá cabecear. Exato. Né? Então, o empresário pequeno, principalmente, que tem menos recursos, tem menos pessoas competentes para ajudar ele, mas ele precisa dar a devida importância para quem faz um cadastro de produto lá. Né? Às vezes ele coloca um aprendiz, né? Coloca essa atividade para uma pessoa e não treina, não pode até ser um aprendiz, um jovem, tem que dar oportunidade de emprego para eles treinar, também, né? Mas tem que treinar, né? Não diga, só vê e se vira como é que tem que fazer. Talvez você que está nos assistindo está se perguntando, mas como que isso pode impactar, né? Um simples cadastro errado de uma mercadoria num sistema pode resultar no pagamento de um imposto muito diferente daquilo que você tinha planejado. Isso acontece, por exemplo, numa farmácia, acontece numa autopeças, acontece em quase todos os cenários onde você precisa fazer uma identificação diferenciada da mercadoria, né? E é por isso que tem notas fiscais que você percebe que tem bem certinho o código de cada produto, né? Porque refrigerante nem tudo é refrigerante, suco nem tudo é suco natural, por exemplo, né? Ou suco industrializado. Cada cenário tem uma diversificação de impostos, né? Tem o NCM, que é nomenclatura comum do Mercosul, que são um código de 8 dígitos ali que determina todos os produtos, tudo que você imaginar como um produto. É o chassi físico, do produto, né? É o CPF do produto. Isso, o CPF do produto. É o CPF do produto. A gente costuma chamar assim, porque é por ele que é tributado, né? Que se ele incide, se ele é monofásico ou não, o que é, né? Isso já entrando já em isso a gente vai entrar num outro episódio. Nós vamos falar das questões monofásicas. Nós precisamos voltar daqui a pouquinho. Fica com a gente no Conexão com o André Hummel, assista o próximo episódio, nós temos muita coisa boa para falar ainda. Vamos para um rápido intervalo e eu volto com uma reflexão. Você já imaginou ter o controle total das suas finanças pessoais, alcançar suas metas financeiras e realizar seus sonhos? Acredite, é possível. Descubra como. Inscreva-se no curso de Finanças Pessoais com André Hummel. Acesse o QR Code que você está vendo na tela e faça parte dessa jornada transformadora. Eclesiastes 11:1, eu estou lendo na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá o seu lucro. Muitas pessoas acham que as coisas são automáticas, mas para que você obtenha lucro em alguma atividade empresarial, vai depender de você empregar bem os recursos e ter o tempo certo para colher. Eclesiastes 3:1 fala sobre isso. Existe um tempo certo para cada coisa. Então aprenda a investir bem os seus recursos para que você possa ver a lucratividade disso. Por isso nessa série estamos trabalhando as questões sobre tributos. Como é importante você se adequar corretamente à legislação e adequar o seu negócio às questões tributárias de forma correta para que você possa prosperar da maneira certa. Continue acompanhando essa série sobre tributos e eu creio, você vai ser muito edificado. Deus abençoe a sua vida, os seus negócios e fique com a gente no programa Conexão com André Hummel.